Hoje vamos falar das 3 piores marcas que a religião deixa no caráter humano. A primeira delas, a falta de empatia. Por que até hoje as pessoas justificam genocídios e atrocidades em nome da fé? E o pior, culpam as vítimas como se o sofrimento delas fosse merecido. O Deus cristão afirmando que ele controla o mal e o bem. Eu mato e eu faço viver. Não há outro Deus além de mim. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito, declara o profeta. Guerras, escravidão, massacres, exploração. Ao longo da história, tudo isso foi normalizado e até legitimado pela religião. As pessoas não questionam, apenas repetem que Deus sabe o que faz e que, com certeza, tudo isso é para um plano maior. Mas o que isso revela sobre o caráter construído pela religião? Como pode alguém ver populações inteiras sendo dizimadas e acreditar que isso faz parte de um plano maior? Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Não Ele pode fazer o que ele fé. quiser. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Essa mentalidade não apenas distorce o conceito de empatia, mas ensina também que não sentir compaixão pode ser um ato de fé. A Bíblia está cheia de exemplos dessa lógica brutal, e a aceitação cega dessas narrativas moldam um mundo onde atrocidades são vistas como inevitáveis, onde vidas humanas se tornam meros detalhes de um suposto plano superior. O problema não é só a fé, é o que ela constrói no caráter das pessoas. A capacidade de olhar para o sofrimento e simplesmente justificar. Outra marca é a normalização de guerras e violência. Ao longo da história, a religião foi uma das maiores justificativas para guerras e massacres. E por que isso acontece? Porque um povo escolhido automaticamente torna os outros povos inimigos. E se essas atrocidades já aconteceram uma vez com a permissão de Deus, por que não poderia acontecer de novo? E essa mentalidade se espalhou. As cruzadas, a Inquisição, os ataques terroristas. Até hoje vemos guerras e perseguições justificadas pela fé. E não para por aí. Mesmo quem não usa uma arma, usa a religião para validar discursos de ódio. Quem nunca viu um pastor ou um padre pregando que um grupo específico deve ser eliminado? A fé ensina que questionar é falta de respeito. Mas o que falta mesmo é entender que a violência não é sagrada. A terceira marca é a submissão ao autoritarismo. A religião ensina que devemos seguir autoridades sem questionar. Seja pastor, padre ou profeta, ou até mesmo governantes que dizem agir em nome de Deus. Isso explica por que tantos religiosos defendem líderes corruptos apenas porque se dizem cristãos. Ou porque tantos abusos dentro da igreja são encobertos o tempo todo. Quando se acredita que toda autoridade foi colocada por Deus, questionar se torna pecado e submissão vira regra. E aí então a religião deixa de ser um guia espiritual para se tornar um mecanismo de controle. A religião molda o caráter. Será que esse molde está te fazendo uma pessoa melhor? A resposta para essa pergunta depende do quanto você está disposto a pensar por si mesmo.